Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs que estão conosco mais uma vez, né? Hoje é quinta-feira, né, gente? Quinta-feira, acho que é 18 hoje, né? Dia 18 de junho. Acabando o mês de junho. Ainda não, né? Tá acabando já. Falta 12 dias. 18 de junho de 2020. Tem alguém ligando aqui. Bem agora não dá, né, para atender. Aí dá uma travadinha aí. Ó, já estão pedindo música aqui. Pastora canta Vim para te adorar. Vim para te adorar-te. Adorar-te. Amém, irmã? Irmã Lourdes, irmã Maria Lourdes Faria tá pedindo aqui. Bom dia, irmã Lourdes. Todos os irmãos e irmãs, né? Mais uma manhã aqui, pela graça de Deus. Mais uma manhã, né, gente? Como diz lá o profeta Jeremias, né? Que as misericórdias do Senhor se renovam, né? A cada dia, se fazem novas a cada manhã. Amém. Então, mais uma vez, as misericórdias do Senhor têm se renovado sobre as nossas vidas nessa manhã. E estamos com saúde, né? Graças a Deus. Como diz, né? Tem um autor, né? Que ele diz, o nome dele é Og Mandino. Ele diz assim, que quando você amanhecer, você estiver meio desanimado, né? Você pega o jornal do dia, Hoje o pessoal nem pega muito mais, né? Mas pega o jornal do dia, né? E não vai ler esporte, não vai ler política, não vai ler economia, vai na parte de obituário, né, do jornal, vai lá na parte onde fica escrito o nome das pessoas que faleceram, né? E dá uma olhadinha lá e você vai fazer uma descoberta fantástica, ou seja, você vai ver que o seu nome não está lá, né? Então significa que você está vivo, né? E, irmão, enquanto há vida, há esperança, né? Vamos nos levantar, vamos lutar, vamos batalhar, vamos vencer com a graça de Deus. Amém? É verdade. Então, Simone, está com a palavra aí. Amém. Bom dia, gente. Graças a Deus mesmo por essa manhã, né? Esse dia lindo de sol, né? O céu azul já logo cedo. Então a gente tem muito que agradecer a Deus, né? Tira o celular da frente. O Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Então fica aí estes versículos para você nessa manhã, né? Você confia no Senhor? Quem confia no Senhor é como como o Monte Sião, né? Que não se abala, mas está firme, né? Firme com Deus, porque sabe que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente em todas as horas. Então, por mais que venham os vendavais e as situações contrárias, a nossa fé está bem firmada no Senhor. Precisa, né, gente? Está bem firmada no Senhor, né? Então aí, que nessa manhã você possa edificar a sua casa sobre a rocha, tá bom? Que mesmo mediante toda tempestade que venha, você não seja abalado, mas você fique firme para sempre, amém? Glória a Deus. Então eu vou cantar aí o hino que a irmã Lourdes pediu, né? Como é que é? Vim para adorar-te, que ela falou? Luz do mundo, tá bom? Esse é um hino bem conhecido. Se você sentir no seu coração aí, você cante comigo nessa manhã, tá bom?
Glória a Deus. Amém? Amém. Amém, pastor. Amém, gente. Que legal. Estamos aqui mais uma vez, mais uma manhã, mais um dia. Muito bom ter vocês conosco. Pessoal que está chegando aí, seja bem-vindo. Vamos aqui ligar também o Instagram, né? Quem quiser acompanhar pelo Instagram, ou mesmo depois, né? Porque a gente está salvando no Instagram as transmissões. Estamos salvando lá, tá lá no nosso perfil pessoal lá no Instagram. Você pode encontrar lá também depois, tá bom? Amém, irmã. Obrigado, pastor. Amém, irmã. Amém. Amém, gente. Ó, a irmã Regina Amaral já tá colocando os pontos aqui, hein? Já tá colocando os princípios, né? A irmã já tá colocando os princípios aí que a gente tá aprendendo sobre resolução de problemas. Então vamos lá, né? Vamos resolver problemas, gente. Vamos quebrar a cabeça agora. Então vamos ler, né? Vamos ler lá em Gênesis novamente. Gênesis capítulo 41. Então nós começamos ontem a falar sobre esse tema, né? A gente está falando sobre mudança essa semana, né? Na segunda e na terça nós falamos sobre mudança de atitude, né? Ontem nós começamos a falar sobre mudança na resolução de problemas, né? Mudança na maneira de encarar os problemas que surgem na nossa vida, né? Então nós estamos fazendo esse estudo, né? Vamos dizer assim, essa ministração, baseado aqui naquele texto em que José do Egito, então ele interpretou, né, o sonho de Faraó. Ele disse para Faraó que viriam 7 anos de abundância, né, de fartura, mas que viriam depois 7 anos de fome, de escassez. E aí que está o problema, né? Então, José, ele disse isso para Faraó. Então, ele interpretou o sonho de Faraó, mas ele revelou para Faraó que Faraó teria um problema muito sério, tá? Para administrar, né? Então nós vamos ler aqui, gente, Gênesis 41, né? Vamos ler aqui, vamos ler aqui o versículo 33. Simone vai ler pra gente? Versículo 33 até o 36, tá? Novamente, vamos ler aí. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, fique aí. Gênesis 41, do versículo 33 até o 36. Vamos lá. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e os guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Isso, então, vamos lá. Ontem nós falamos 2 princípios, né? Eu disse que são 6, tá? São 6 princípios. Vamos ver se a gente consegue falar os outros 4 hoje. Mas falamos 2 ontem. Eu vou aqui recordar, tá? Para quem não estava na live, só recordar rapidamente aqui, né? E estou pedindo para o pessoal ir anotando aí, né? Se você puder ir anotando aí nos comentários mesmo, né? Vai anotando, aliás, aproveita para ir curtindo aí também a nossa transmissão, tá? A nossa live. Bom, gente, então, princípios fundamentais para nós resolvermos problemas, tá? Então, o primeiro princípio que nós vimos ontem foi o seguinte: anteveja os problemas e antecipe-se a eles, tá? Então, nós dissemos aqui que José,
Deus deu a ele a interpretação, né, do sonho de Faraó, mas seja como for, José anteviu o problema que viria no futuro, né? Ele anteviu que haveriam 7 anos de abundância, mas ele também anteviu o problema que viria depois dos 7 anos de abundância, que seriam 7 anos de fome. Então, gente, aqui ensina pra gente esse princípio, né? Que nós precisamos aprender a antever os problemas e a nos antecipar aos problemas. Porque se a gente fizer isso, nós poderemos, talvez até evitar que o problema aconteça, ou se não der para evitar, a gente pode amenizar, né, o problema. Foi o caso de José. Ele não pôde evitar que o problema acontecesse, né? Os 7 anos de fome de fato viriam, estavam determinados pelo próprio Deus, então eles viriam, não tinha como evitar. Mas com a sabedoria que Deus deu a José, aqueles anos, aqueles problemas, ou aquele problema, foi amenizado, né? Porque José, ele deu um conselho sábio para Faraó aqui e eles puderam se preparar então para quando o problema chegasse, tá certo? Então, nós falamos bastante sobre isso ontem. Quem não assistiu a live de ontem, assista, tá? E aí você pode pegar os princípios lá. Então, pegar os nossos comentários, né? Que a gente falou bastante coisa sobre isso. Então, primeiro princípio, anteveja os problemas e antecipe-se a eles. O segundo princípio que a gente falou ontem foi o seguinte: seja um solucionador e não um promotor de problemas, né? Então a gente disse que José, ele não apenas disse para Faraó, olha, você tem um problema, né? Daqui a 7 anos você vai ter 7 anos de abundância, mas depois você vai ter 7 anos de fome, né? José não apenas deu a interpretação, né? Ele não mostrou para Faraó o problema que Faraó ia ter e virou as costas e foi embora, né? Mas ato contínuo, ele deu para Faraó a solução, como o Faraó tinha que solucionar aquele problema que ele ia ter, tá? Então veja, é como eu disse ontem, o Faraó chamou José só para interpretar o sonho. Se José desse a interpretação do sonho e fosse embora, ele já tinha cumprido a incumbência para a qual ele tinha sido chamado. Mas José, ele não era apenas um promotor. Na verdade, ele não era um promotor de problemas, ele era um solucionador de problemas. Então, ele fala para Faraó o problema que Faraó ia ter, mas ele já emenda, mesmo sem Faraó pedir. Ele não espera, ele já emenda uma solução. Ele já começa a falar, olha, você vai ter o seguinte problema, Faraó, você vai ter 7 anos de escassez. E eu te aconselho a fazer isso, isso, isso e isso. Ele levou para Faraó a solução, tá? Então, a gente falou ontem aqui, né? Existem muitas pessoas que só promovem problemas. E, gente, o mundo está precisando de gente que resolva problemas. As empresas estão precisando de pessoas que resolvam problemas. As igrejas, né, os pastores estão precisando de gente que ajude a resolver, não a causar mais problema, né? Então é muito complicado quando uma empresa contrata uma pessoa para resolver problema e essa pessoa, ao invés de resolver, ela causa mais problema, né, para a empresa, né? Então, gente, a gente precisa ser solucionador de problema, tá? Infelizmente, o nosso país está vivendo essa fase, né? Exatamente. Essa fase de, veja, eles trazerem pessoas que somem, eles estão trazendo pessoas que causem problema para a nação, para o país, né? Então, você vê como é que a situação anda, né? Então, a gente falou também ontem, né, que não foi por acaso que José, ele se tornou mordomo do Potifar, e ele se tornou também o administrador até do cárcere que ele ficou preso,
Por quê? Porque tanto o Potifar quanto o carcereiro, eles perceberam que José, ele era essa pessoa, né? Hoje em dia o pessoal usa a expressão proativa, né? Proativo, né? Proativo. Não é aquela pessoa que fica parada. Não é aquela pessoa que fica... Para que um patrão, um gerente precisa de um funcionário que leva o problema para ele e fica esperando o patrão resolver? Ele vai lá, fala pro patrão dele, ó, a gente tá com esse problema aqui. Aí o cara vai, senta na mesa, cruza os braços e fica esperando o patrão resolver. Para que um patrão, um gerente, um líder precisa de um colaborador assim? Só para causar mais problema? Então José, ele era um solucionador de problema, né? Ele viu lá os problemas que tinham na casa de Potifar e ele solucionou, por isso ele se tornou mordomo. Ele chegou no cárcere, ele viu os problemas que tinham no cárcere, na medida do possível ele procurou solucionar, por isso ele se tornou o braço direito do carcereiro, né? E ali, gente, Deus já estava preparando José, né? Porque José, ele iria administrar o quê? 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Então, quando ele esteve na casa de Potifar, ele administrou o que na casa de Potifar? Ele administrou abundância, porque o Potifar era um oficial, né, do faraó. E quando ele foi para o cárcere, ele administrou o que no cárcere? Ele administrou escassez. Então Deus já estava treinando José, através das circunstâncias que ele estava vivendo na vida dele, Deus já estava treinando ele para ele administrar o Egito nos 7 anos de abundância e nos 7 anos de fome. Então, nunca despreze também, viu, as experiências. Ó, não está nem aqui no esboço, mas nunca despreze as experiências que você tem na sua vida, boas ou ruins, porque elas podem ser um preparo de Deus para te capacitar a resolver problemas no futuro, né? Talvez você vai enfrentar alguns problemas no futuro que você vai precisar estar capacitado para isso. E Deus está usando as coisas menores que você passa hoje para te capacitar a resolver os problemas maiores que você possivelmente possa ter no futuro, tá certo? Então, nunca despreze as experiências, tá, que Deus te dá. José foi sendo preparado ao longo do caminho, tá? Bom, então José, como eu disse, ele era um solucionador, né, de problema, não um arrumador de problema, tá certo? Esses foram os 2 princípios. O terceiro princípio, gente, que a gente vai falar é o seguinte: encare os problemas como oportunidades, tá? A gente já tem falado sobre isso aqui, mas vamos recordar, porque eu quero falar disso pelo prisma do texto que a gente está lendo, tá? Então veja, irmãos, o José, sabe o que eu percebo nesse texto? Eu percebo o seguinte, olha, no texto aqui que a Simone leu, eu vou ler aqui novamente, Gênesis 41, versículo 33, depois que José apresentou para Faraó a interpretação do sonho e que trazia um problema que Faraó ia ter que enfrentar, que eram 7 anos de fome, olha o que José disse, verso 33. Agora, pois, escolha Faraó um homem. Opa! Faraó, escolhe um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. E aí depois ele continua aqui, daqui a pouco a gente vai ler. Ele continua dizendo, né, que esse homem tem que fazer isso, tem que, né, seguir esse primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Ele já deu a dica. Né, ele deu toda a dica, mas preste atenção, ele falou, sabe o que eu vejo aqui, gente? Eu acho, né, a Bíblia não diz isso, mas eu especulo aqui que José pensou aqui, opa, tem uma oportunidade aqui de trabalho. Tem uma oportunidade aqui, porque quem sabe quando ele falou escolhe um homem ajuizado, ele não pensou, pô, eu posso ser esse homem. Eu posso ser esse homem. Então ele ofereceu para Faraó uma solução
né? E eu acredito que ele entendeu que aquela era uma oportunidade para ele ser aquela pessoa que ele mesmo estava aconselhando para que o faraó colocasse sobre a terra do Egito, né? Então ele viu ali uma oportunidade. Não foi à toa, gente, que ele sugeriu para faraó que escolhesse um homem ajuizado e sábio, né? Ajuizado e sábio. Não foi por acaso que ele fez essa sugestão para faraó. Eu penso que quando ele fez essa sugestão para faraó, ele já estava pensando que ele mesmo poderia ser essa pessoa. Então ele viu aí uma oportunidade para ele, gente. É verdade. E aliás, José era um homem que ele via as oportunidades. Quando ele interpretou o sonho do copeiro, né, na prisão, e que o sonho dizia que, a interpretação do sonho dizia que em 3 dias o copeiro seria restituído à sua função, ele viu uma oportunidade aí também. Ele falou, e quando você sair, não se esqueça de mim, fale de mim ao faraó. E embora o copeiro tenha se esquecido num primeiro momento, quando surgiu a ocasião certa, que faraó teve o sonho que ninguém sabia interpretar, aí o copeiro lembrou de José, que estava lá na prisão. Né? Mas por quê? José falou, lembra de mim, hein? Não esquece. Ele viu uma oportunidade de sair da prisão. Agora ele vê uma oportunidade, né, muito provavelmente, de ser esse homem que ele mesmo estava recomendando para faraó. Ele não era bobo, gente. José de bobo não tinha nada. Se fosse bobo, não teria sido governador do Egito. Né? Ele é inteligente, né? Sábio, inteligente. Então, irmãos, nós temos que estar assim atentos. As oportunidades, elas estão aí, né? Olha, eu tô lembrando aqui de uma frase, de um comentário, Simone, que eu ouvi uma vez, o pastor Silmar Coelho, né? Muita gente conhece ele. Ele é até muito engraçado, tudo. E uma vez ele estava pregando e ele falou o seguinte, olha, para as meninas, né? Para as mulheres. Ele falou assim, olha, se o seu namorado está desempregado... Eu lembro disso. Né? Se o seu namorado está desempregado, dá uma força para ele, né? Óbvio, dá uma força para ele, né? Agora, se o seu namorado está desempregado há 3, 4 meses, 6 meses, rapa fora. Porque num país com tantas oportunidades como o Brasil, a pessoa ficar parada... Porque tem gente, né, gente? Você sabe, ele quer... Mil desculpa, né? Ele quer... Não, e outra, ele quer já ser... O primeiro emprego dele quer ser um executivo, né? Ele não quer começar por baixo. Tá certo? Não quer começar por baixo. Porque, gente, você começa por baixo, as oportunidades vão aparecendo, né? Você tem que criar suas próprias oportunidades, gente, né? Nós temos que criar as nossas próprias oportunidades. Né? Você pode ver que grandes empresas, grandes empreendimentos, grandes igrejas, né? Tudo começa pequeno, né? A gente que tem que criar o nosso caminho, né? Com a ajuda de Deus, criar as oportunidades para nós mesmos. A gente vê até jovens aí, né, que estão ingressando no campo de trabalho, que você vai conversar com eles não querem pouco não, eles querem já o top, né? Eles querem... Mas como é que você não tem experiência, você vai começar agora, como é que você já quer um serviço lá, né, top? Eles não entendem, né? Mas é devagar, vai criando maturidade primeiro, experiência, né? Mas tem muita galera aí que quer já o emprego dos sonhos, né? Então fica a dica aí pras meninas, hein? Fica a dica aí, tá? É verdade. Se o seu namorado tá desempregado, dá uma força pra ele. Mas se começar a demorar pra arrumar uma atividade profissional... E toda hora sair do emprego também, tem esse também, né? Toda hora Ixi. também. Fica esperto, hein? Fica esperta, tá? Porque a gente precisa, né? Que você vê José, irmão, José, ele era um cara proativo, ele foi criando as oportunidades dele. Quando ele chegou na casa de Potifar,
veja, ele podia ficar lá cheio de mimimi, né, gente? Porque os irmãos dele tinham vendido ele, porque ele tinha sido tirado do conforto da família, do convívio com o pai, porque ele tinha sido tirado da sua terra, da sua cultura, porque ele estava num país diferente, com uma língua diferente, com uma cultura diferente, porque ele era escravo agora. Ele podia ficar chorando a vida inteira, mas ele não ficou. Ele levantou a cabeça e foi à luta, né? E ali na casa de Potifar, ele criou as oportunidades para ele, a ponto do Potifar colocar ele como mordomo, né? Aí ele foi para a prisão. Não estou dizendo que ele não ficou abatido, é óbvio que ele ficou. Mas ele se levantou, num primeiro momento, mas depois ele se levantou e demonstrou o valor dele lá na prisão. E lá ele foi colocado como o administrador, né? Ele foi colocado como o administrador da prisão, só abaixo do carcereiro. Tá certo? E aqui ele estava diante do faraó, ele criou uma oportunidade para ele mesmo. Ele falou, você tem que colocar um homem ajuizado e sábio. Porque, gente, a gente vai ler daqui a pouco, tá? A gente vai ler daqui a pouco aqui o texto, tá? Só que assim, eu sempre falo, né? O pessoal lá da igreja do Tucuruvi já me ouviu falando dessa passagem umas 200 vezes, né? Mas eu sempre falo, eu sempre brinco que quando José terminou de falar, quando ele terminou de interpretar o sonho, porque assim, pelo texto, ele não deu uma pausa. Ele interpretou e já entrou com a solução. Ele já entrou com a solução, ele não esperou. Ele não parou nem para respirar, ele já deu o sonho, a interpretação e a solução. E ele foi destrinchando ali o problema. Faz isso. Quando ele terminou de falar, gente, eu brinco, né? Não está aqui na Bíblia. Eu brinco que o faraó estava assim, ó. Ele estava de boca aberta. Tipo assim, da onde apareceu esse cara? Um presidiário? Da onde apareceu esse cara? Né? Tipo assim, Faraó já tinha chamado todos os sábios, todos os magos do Egito, e ninguém tinha conseguido interpretar o sonho, muito menos dar uma solução. Aí aparece José, não só interpreta o sonho, como dá uma solução detalhada. Ele já dá um plano. Já ouviu falar em planejamento? José ele já dá um planejamento completo, ele dá uma consultoria, né, para usar uma expressão empresarial. Ele dá uma consultoria de graça ali para o faraó. Aí quando José acabou de falar, o faraó estava assim, boca aberta. Tipo assim, quem é esse cara? Da onde ele apareceu? Onde vocês descobriram esse cara? Então veja, gente, mas por quê? José ele era uma pessoa que ele criava as oportunidades para ele. Né? Como a gente falou ontem, né, da música do Vandré, né, que o pessoal falou aí, Geraldo Vandré. O Dodô falou, né? Vandré. Quem sabe faz quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. José ele não ficava de braços cruzados esperando acontecer, ele fazia acontecer, gente. E olha, pessoal, essa ministração que a gente está fazendo ontem, hoje, não sei se a gente vai conseguir terminar hoje aqui, né? Mas essa ministração aqui, gente, ela é muito propícia para esse tempo que a gente está vivendo, porque a gente vai precisar, irmãos. A gente está num tempo de crise, e vai ser uma crise talvez difícil. Né? A gente está em crise de saúde, que está afetando a economia, né? Nós mesmos temos vários irmãos lá da igreja nossa que já têm compartilhado conosco, né? Os problemas já que estão surgindo financeiros, redução de salário, né? Tem pessoas que só recebem mediante o trabalho, se não trabalhar não recebe, não é? Então a gente está entrando num momento, né, de crise de saúde, crise financeira.
a gente está vivendo uma crise política no país também muito complicada. A gente não sabe o que vai acontecer agora nos próximos dias, nos próximos meses, né? Em função dessa tá havendo uma luta, né? de poder no Brasil, né? Então o que acontece? Isso tudo pode ter reflexo, né? na sociedade, nas pessoas. E a gente vai precisar muito, irmãos, nesse tempo que está vindo aí pela frente, a gente vai precisar muito nós vamos precisar ser pessoas como José. Nós vamos precisar criar as nossas oportunidades, né? Com a ajuda de Deus, Deus em primeiro lugar. Porque José, ele sempre foi um homem que ele sempre reconheceu Deus em todos os seus caminhos. Por isso que Deus tem que estar em primeiro lugar, tá? A diferença na vida dele, na verdade, era Deus, né? Porque tudo que ele fazia, ele tinha, né, aquele temor de Deus, né? Ele buscava a Deus, então, por isso que ele fazia diferença também, né? É lógico que ele tinha boas atitudes também, né? Era uma pessoa, assim, muito focada, mas Deus é em primeiro lugar mesmo. Então, gente, veja, é isso, né? Você vê que é como aquele texto que diz, né? Que se você reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas, né? Se você reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, Ele, o Senhor, endireitará as tuas veredas. E era o que acontecia com José. Você pode ver que ele sempre reconhecia Deus, né? Quando a mulher de Potifar quis ter um caso com ele, ele falou que não podia pecar contra Deus. Quando o padeiro e o copeiro tiveram um sonho na prisão, né? E José se propôs a interpretar, ele falou, por acaso não pertencem a Deus as interpretações? E quando ele apareceu diante do faraó, e o faraó falou, fiquei sabendo que você pode interpretar, ele falou, é Deus que vai dar a interpretação. Então você percebe que ele sempre estava reconhecendo Deus em todos os seus caminhos. E o texto de Provérbios diz que se a gente reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, o próprio Deus vai endireitar as nossas veredas. Ele vai fazer as nossas veredas direitas, retas. Ele vai abrir os caminhos à nossa frente. Né? O texto lá diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É Provérbios, se não me engano, é capítulo 3, tá, gente? O 3 versículos mesmo. 5 e 6, se não me falha a memória, tá? Provérbios 3, 5 e 6. Acha isso, mano. Provérbios 3, confia no Senhor do teu coração e e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Olha aí, confia no Senhor, né, de todo o teu coração, olha a dica aqui, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quer dizer o quê? Não te apoies no teu próprio entendimento, na tua própria sabedoria, gente, porque a nossa sabedoria, ela vem de Deus. E a gente tem que buscar a nossa sabedoria em Deus. Tá? Então, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Né? Então você vê que as veredas na vida de José, elas foram se endireitando. Né? Pode voltar lá. As veredas na vida de José, elas foram se endireitando por quê? Porque ele praticava isso, ele confiava no Senhor de todo o coração, ele não se apoiava no entendimento dele e ele reconhecia Deus em todos os caminhos dele. Sempre ele reconheceu a Deus. Aí Deus foi o quê? Foi abrindo as veredas para ele. Deus foi dando sabedoria para ele. Até essa sabedoria aqui de ele já apresentar a solução para Faraó, foi Deus que deu essa sabedoria para ele. De ele ter visto aqui uma oportunidade para ele ser o homem ajuizado e sábio que ele mesmo estava
sugerindo, isso foi uma sabedoria que Deus deu para ele, gente. Né? Se você for olhar, né, o contexto de vida que ele teve, né, depois dos 17 anos, ele tinha tudo para ser um delinquente. Ele tinha tudo para ser uma pessoa problemática, amarga, né? E assim, problemática, porque ele foi parar dentro da prisão. O que é a prisão? O que existe dentro da prisão? Pessoas de má índole, né? Então, você vê a importância de Deus na vida de uma pessoa, né? O segredo do sucesso na vida de uma pessoa é Deus. Porque José, ele deixou um legado aqui na palavra de Deus, ele deixou uma história, né? Ele foi um homem que causou impacto nos seus dias, ele fez diferença, né? Por quê? Porque ele tinha Deus como centro da vida dele, né? Então, reconhece-o em todos os seus caminhos, né? Confia, reconhece, porque é o segredo de uma vida abençoada e o segredo do sucesso é Deus mesmo, não existe outra forma. A pessoa que tem o Senhor, né, na direção, né, por mais lutas que possa ter, você vê, José passou por tantas situações contrárias, mas tudo que ele fazia, você vê a história de José, tudo que ele fazia, Deus era com ele se sobressaía, né? Ele fazia diferença onde quer que ele estivesse ali, seja na prisão, seja na mansão lá do Potifar, aonde quer que ele estava, ele fazia diferença. Por quê? Porque ele colocava Deus em primeiro lugar na vida dele. Esse era o segredo. É isso aí. Amém, gente. E veja, a gente tá aqui, a gente tá no Instagram também, o meu irmão tá aqui, o Renato, né? Falando que é uma beleza. Aí ele tá comentando aqui, ó, que em um dia Deus mudou tudo na vida de José, né? Ó, ele acordou escravo e foi dormir governador do Egito, né? Muito interessante mesmo, né? Não pode, a gente, olhando essa história, a gente não pode perder as esperanças nunca, né? Porque de um dia para o outro, Deus pode reverter toda uma situação na nossa vida. Deus pode mudar, né? Deus pode mudar. Então, né? Eu não sei, cada um tem o seu problema, cada um vive uma situação. Mas se você tem Deus na sua vida, se você busca Deus, se você, né? Deus, ele vai se incumbir de trabalhar em seu favor. Não tem como isso não acontecer. Deus é aquele que pode fazer isso aqui, né? Que foi que o Renato está falando aqui, que José, ele teve um dia que ele acordou escravo na prisão, né? Ele acordou prisioneiro e foram lá chamar ele, ó, o faraó tá te chamando lá. Aí ele, né, tomou um banho lá, tal, botou uma roupa apropriada, né? E compareceu à presença do faraó. Aí aconteceu isso que a gente está falando aqui. E naquele mesmo dia que ele tinha acordado prisioneiro, ele foi dormir governador do Egito. Então olha o que Deus pode fazer em um dia. Em um dia. Né? Em um dia Deus pode mudar a sua situação de uma forma completa. Só que veja que Deus, ele age também através da nossa vida. Né? Também se José não tivesse tido a disposição de ir lá, não tivesse, né, tido a disposição de reconhecer que era Deus que ia dar a interpretação, se ele não tivesse, né, captado ali as oportunidades que estavam surgindo para ele ali diante de Faraó, gente, porque tem situações que é uma oportunidade única na sua vida, sabe? Tem situações que é uma oportunidade única. Olha, preste atenção. Ontem eu estava lendo um livro aqui, o autor estava falando sobre aquele dia que Jesus foi na casa de Marta e Maria, né? Aquele dia que Jesus foi na casa de Marta e Maria, lembra? Aquela passagem está em Lucas 10, né? Aí diz que Jesus chegou lá e enquanto a Marta queria ficar trabalhando, servindo as pessoas, até é uma atitude louvável, certo? Louvável. Ela estava servindo, ela estava ali querendo servir bem os seus convidados, porque estavam na casa dela. A irmã de Marta, Maria, estava lá sentada aos pés de Jesus. Até a Bíblia diz lá, né? O livro de Lucas diz que Maria estava quedada, né? Essa expressão que usa lá. Estava quedada aos pés de Jesus a ouvir-lhe os ensinamentos.
Ela estava lá, assim, embevecida, né? Ela estava, assim, admirada com o que Jesus estava ensinando. Estava comendo ali aquelas palavras. E aí a Marta ficou invocada, né? E foi falar com Jesus: ô Senhor Jesus, eu estou aqui correndo para lá e para cá para servir vocês e a minha irmã fica aí, né? Tipo assim, Marta queria que Jesus exortasse Maria para levantar e ajudar Marta. E aí Jesus não fez isso. Jesus falou: olha, Marta, Maria escolheu a boa parte, né? Jesus falou com carinho, obviamente, porque ele amava, né, essa família. E ele falou: Marta, Marta, você está agitada com tantas coisas, mas pouca coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Então veja, gente, eu estava lendo um livro ontem que o autor estava falando, né, que aquele momento era um momento único. Sabe, Marta teria poucas oportunidades, né? Ainda teve outras depois, mas Jesus, ele teve um ministério de 3 anos e meio. Pouco tempo, né? Jesus estava sempre viajando, então assim, ter Jesus na casa dela era uma oportunidade única. Ela tinha que largar tudo e ficar lá conversando, ouvindo Jesus. E ela estava perdendo aquela oportunidade. Então, gente, tem oportunidades que são únicas na nossa vida. Elas não vão surgir 2 vezes, sabia? E você tem que aproveitar. E outra, você tem que estar preparado. Porque José, ele estava preparado para falar com o faraó naquele momento. Irmãos, a gente tem que se preparar. Né? Tem muita gente que não está se preparando. Tem muita gente que está perdendo tempo. Ó, essa quarentena aí, né? Esse isolamento. Tem gente que não pegou um livro para ler. Você conseguiu ler um livro inteiro, de capa a capa, nessa fase? Ou você ficou só assistindo televisão? Gente, tem gente que fica... Fala, Deus. Tem gente que fica só no videogame, nas séries. Você está em casa, você está tendo uma oportunidade única. Às vezes reclama que não tem tempo para orar, que não tem tempo para ler a Bíblia, que não tem tempo para ler um bom livro. Será que você aproveitou esse tempo de quarentena? Será que você se preparou para quando a oportunidade surgir? Esse que é o ponto, pessoal. As pessoas não se preparam. Aí quando a oportunidade surge, elas não sabem o que fazer com a oportunidade. Às vezes passa e a pessoa nem percebe a oportunidade, porque não está ligado. Então veja, gente, José, ele foi... Deus foi preparando ele, tá? E ele foi aprendendo aquilo que Deus queria que ele aprendesse nesse processo de preparo. Então, quando ele estava diante de Faraó, imagina, o Faraó era o rei do Egito, era o rei do Egito, né? O Faraó era o rei do Egito. Imagina se era fácil conseguir uma audiência diante do rei do Egito, que era o maior império daqueles dias. Não era uma coisa fácil. Era uma oportunidade única. E José, ele soube aproveitar aquela oportunidade. Por quê? Porque ele se preparou. Deus preparou ele e ele aprendeu com aquele preparo que Deus preparou para ele. Ele fez a lição de casa, né? E muita gente que não faz a lição de casa depois reclama que não tem oportunidade, gente. Né? Tem uma frase que o pessoal fala que é mais ou menos assim, né? A gente não acredita em sorte, tá? A gente acredita na soberania de Deus. Mas tem uma frase aí que ela é interessante, que o pessoal fala que a sorte é o encontro do preparo com a oportunidade, gente. Né? Porque tem gente que fala, fulano teve sorte. Será que foi sorte? Tem gente que fala, sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. A pessoa teve a oportunidade, mas ela estava preparada para a oportunidade quando a oportunidade apareceu. José, ele estava preparado para a oportunidade quando a oportunidade apareceu. Tá? Embora que fique claro, né? Eu estou citando uma frase popular aqui, tá? A gente não acredita em sorte, em azar, essas coisas. A gente acredita no controle de Deus, na soberania de Deus. Mas
essa frase tem um princípio interessante, que uma pessoa o sucesso, o êxito, vamos dizer assim, né? Talvez a gente possa até falar dessa forma, né? O sucesso, o êxito é o encontro, né, da oportunidade com a pessoa que está preparada, né? Então tem muita gente que não se prepara, que não, né, que não se atualiza na sua área, né? Enfim, não investe tempo no seu preparo, tá certo? E aí, quando surge a oportunidade, a pessoa não está preparada e perde. Então, veja, a gente está falando, são oportunidades únicas, gente. Essa que José teve de comparecer diante de Faraó foi uma oportunidade única na vida dele. Única. Tá? Era o momento de aproveitar aquela oportunidade. E ele soube aproveitar. Tá? E olha... E ele nem terminou, 3 pontinhos só. A gente vai ter que terminar amanhã, tá, pessoal? Mas tá sendo bom, né? Às vezes a minha política é assim, não ter pressa, vamos devagar, vamos aprender tudo, vamos extrair, né, tudo que a palavra de Deus pode ensinar para nós, tá? Eu só quero terminar aqui, porque já são 10:50, eu vou terminar aqui dizendo o seguinte, pessoal, olha, uma frase aqui daquele autor que eu falei ontem, o Robert Schuller, né? Ele fala o seguinte, né? Que o problema, né? Encarando o problema como oportunidade. É isso que a gente está aprendendo hoje, né? Encare os problemas como oportunidade. Então, o José soube encarar o problema ali que ele trouxe para Faraó, né? Dos 7 anos de fome como uma oportunidade. Bom, então... Esse autor aqui, o Robert Schuller, ele diz assim, o problema pode ser o impulso de que você necessitava para remodelar, reorganizar, reestruturar, rearranjar ou recolocar. As pessoas e as organizações, as empresas, né? Enraizadas em seus sistemas tradicionais, em geral, precisam enfrentar enormes problemas antes de pensar em mudanças. Cada problema é uma oportunidade de ver algo. Gente, essa frase é muito boa, eu vou ter que reler aqui, porque a gente vai terminar com esse ponto aqui, tá? Olha, ele está falando que os problemas que surgem, as crises que surgem, pode ser o impulso que você necessitava. Às vezes você estava precisando desse problema para te empurrar, porque você estava muito acomodado. Né? A gente fica muito na nossa zona de conforto. Então, às vezes, o problema ele é a oportunidade para dar aquele impulso que você estava precisando. Para quê? Para remodelar, reorganizar, reestruturar, rearranjar e recolocar a sua vida, a sua empresa, a sua igreja, a né? sua situação, a sua situação, É. né? Gente, olha, a nossa igreja, por exemplo, lá do Tucuruvi, graças a Deus, a gente já vinha num processo de 2 ou 3 anos começando a trabalhar com as mídias, né? Com o YouTube, com o Facebook, transmitindo pregações ao vivo. Mas muitas igrejas não tinham nada, zero. Agora, a crise veio, tiveram que fazer. A toque de caixa, né? Como diz. Às pressas. Tá certo? Tiveram que fazer o quê? Remodelar, reorganizar, reestruturar, rearranjar, recolocar. Porque não estavam adaptadas. Então a crise mudou, né? Foi bom, não foi? Nesse sentido. As igrejas tiveram que se adaptar a fazer cultos online. Quem não estava fazendo teve que aprender a fazer. Então a crise serviu para isso, porque agora as igrejas, né, que entraram nesse sistema de fazer os cultos online vão continuar. Né? Então veja, a crise ela traz as oportunidades. Né? E aqui ele fala, né, nessa frase ele fala que existem organizações que são muito enraizadas em seus sistemas tradicionais, elas são muito tradicionais. Há empresas, né, até igrejas mesmo, enfim, pessoas que são muito
muito tradicionais, assim, no sentido de que elas se acomodam, elas não querem mudança. Elas querem ficar ali na sua zona de conforto, né? Então, veja, essas pessoas, essas organizações enraizadas, né, em seus sistemas tradicionais, precisam, às vezes, enfrentar problemas. Para quê? Para poder mudar. Para que os problemas empurrem essas pessoas na direção da mudança. Tá? Então, cada problema é uma oportunidade de ver algo. Olha, ontem eu estava mostrando para a Simone aqui, eu tenho uma médica, né, do plano de saúde que eu tenho, que é endocrinologista, e eu tenho ido lá nessa médica, gostei muito dela, né? Uma pessoa muito atenciosa e tal. E o que acontece? E aí ela também trabalha com redes sociais, né? Então ela já sabe que eu sou pastor também, e eu comecei a segui-la, né, no Instagram e tal. E ontem eu estava vendo aqui uma postagem dela, até mostrei para Simone, que ela está fazendo, gente, consulta online. Eu não lembro o nome que ela falou, ela deu um nome lá, teleconsulta, uma coisa assim. Ela está fazendo consulta online. E ela falou, olha, quem já experimentou tem certeza de uma coisa, veio para ficar. Ela colocou isso aí. Quem já fez uma consulta online já descobriu uma coisa, essa consulta, esse tipo de consulta veio para ficar. Gente, são novos tempos. Muito provavelmente agora você vai fazer consulta pelo celular. Vai fazer uma videoconferência com o seu médico. E ele vai te passar os exames, sei lá, pelo seu e-mail. Aí você vai imprimir lá o resultado. Não, você vai imprimir a guia, né, para você ir fazer o exame. Aí depois você escaneia, sei lá, manda por e-mail para o seu médico, ele vai olhar os exames, vai te mandar os remédios, a receita por e-mail para você comprar os remédios. São novos tempos, gente. A gente tem que se adaptar, né? Veja, essa médica, ela talvez não está podendo atender no consultório por causa da crise, mas ela está atendendo, né, por videoconferência. Irmãos, é isso, né? A gente tá em novos tempos, gente. A gente vai precisar entender que a gente vai ter que se adaptar, né, daqui para frente. E a gente vai ter que ficar atento às oportunidades, né? Nós vamos ter que ficar atentos às oportunidades e nós mesmos vamos ter que criar as nossas oportunidades. Então, ore bastante, leia, gente, leia bastante, tem muitos livros bons, ouça pessoas, tem muita gente boa que pode, né, te dar dicas, né, nessa área. Eu mesmo tenho tentado pregar na igreja várias mensagens, né, lições para tempos de crise, né? Quem não tem ouvido precisa ouvir. As mensagens estão aí no canal do YouTube, estão no Facebook. A mensagem que a gente pregou no domingo, muito, muito interessante, pessoal. Quem não ouviu precisa ouvir a mensagem que eu preguei sobre a vida de Isaac, né? Lições para tempos de crise, tá? Então, é isso, pessoal, tá? Então amanhã a gente volta, tá? Para concluir. Amanhã a gente vai concluir, porque amanhã é sexta-feira. Amanhã a gente tem que concluir, tá? Então amanhã a gente vai concluir essa série aqui sobre resolução de problemas, tá bom? Primeiro, então a gente já viu aqui 3 dicas, né? Que é anteveja os problemas e antecipe-se a eles. Segundo, seja um solucionador e não um promotor de problemas. E terceiro, encare os problemas como oportunidade. Tudo baseado lá na vida de José, principalmente naquele momento que ele foi diante de Faraó, interpretar o sonho de Faraó, tá? O esboço que eu estou seguindo aqui, ó, ele tá no meu blog, tá? Quem quiser ler lá no blog, tá lá no blog, tá? É só você procurar lá no blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra,
Procura lá, mudança na resolução de problemas, né, na ferramenta de busca. Ou então você pode colocar já no Google, coloca no Google assim, mudança na resolução de problemas, pastor Ronaldo Guedes. Você já vai encontrar. Você já vai encontrar o link lá do blog, tá bom? Então é isso aí. Bom, vamos orar, né, Simoninha? Vamos nem cantar, porque senão o tempo fica muito longo, né? Mas amanhã a gente volta aí com a permissão de Deus, tá bom, gente? Vai compartilhando aí, hein, pessoal. Você que está sendo tocado, né, por essa série, por essa mensagem, depois você compartilhe com outras pessoas, né? Fale, divulgue, né? Faça aí o boca a boca aí, porque funciona bastante, né? Amém. Tá? Vamos orar, tá? Simone vai orar aqui. Gente, você anotou algum pedido? Não, né? Não. Tá. Então nós vamos orar hoje também pela nossa irmã lá da igreja, eu não sei se ela está assistindo, né? Mas a gente vai orar pela Luísa, tá? Luísa Galdino, que canta lá com a gente na igreja, lá, uma bênção. Ela está fazendo aniversário hoje, né? Então nós vamos orar para que Deus abençoe a vida dela nessa Amém. manhã, tá? E vamos orar pelos pedidos de oração. A gente tem tido a companhia com a gente aqui da Nilza Hedrick. Eu não sei pronunciar o nome dela, deve ser esse. A Nilza, ela mora lá em Orlando, nos Estados Unidos, né? Orlando acho que é Miami, né? Se não me engano. E a Nilza, eu tava perguntando para ela o fuso horário, lá é 1 hora mais cedo, né, gente? Então ela acorda 1 hora mais cedo, hein, para ouvir as lives, hein, gente? 8 horas tá muita moleza, hein, para nós aqui no Brasil. Hein? Então ela até colocou aqui, amanhã vou colocar o relógio para despertar para não chegar atrasada. Legal, Nilza. Deus abençoe você, viu? Amém. Então vamos orar. Vamos lá. Amém. Vamos orar pela Luísa, né? Sim. E pelos pedidos de oração que você está apresentando aí diante do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã, mais uma vez, por esse tempo de comunhão com os nossos irmãos, também pela meditação da Tua Palavra. Nós Te louvamos por todo o aprendizado, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Tem sido realmente algo muito maravilhoso para nós, este aprendizado, Senhor, da Tua Palavra. Ensina-nos a sermos praticantes, não apenas ouvintes. Nós cremos que o Senhor tem uma vida abençoada para cada um de nós, mas que possamos realmente, Senhor, nos esforçarmos para sermos praticantes desta palavra em nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos também agradecer ao Senhor, ó Deus querido, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Senhor, nós estamos vivendo, sim, tempos difíceis, mas nós podemos experimentar a mão e a bênção do Senhor sobre a nossa vida todos os dias, Pai. O Teu cuidado, a Tua provisão, a Tua proteção. O Senhor está sempre com as Suas mãos estendidas sobre nós e é realmente muito, muito bom, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pela vida da Luísa, que está completando mais um ano de vida. Abençoa tua filha, Senhor, que o Senhor possa multiplicar os anos de vida, que o Senhor possa, Senhor, fazê-la prosperar, que o Senhor abençoe sua família, Senhor, abençoe sua vida, Senhor, no nome de Jesus, que ela possa ser bem-sucedida em tudo que ela colocar às suas mãos e que ela possa ser realmente, Senhor, ó Deus, que ela possa ser iluminada pelo Senhor neste mundo, fazer a diferença, Pai, nesses dias. Obrigado, que o Senhor possa abençoar poderosamente a tua filha em nome de Jesus. Quero apresentar a vida dos irmãos, continuar colocando, ó Deus, seus pedidos de oração diante do Senhor. O Senhor conhece a necessidade dos seus filhos, seus problemas. O Senhor sabe de suas crises, de seus conflitos. Senhor, as situações, Pai, que eles são muitas vezes acometidos dentro dos seus lares, com seus cônjuges, com seus filhos. Deus, nós sabemos, Pai, que nada foge do controle das suas mãos. O Senhor está com seus olhos bem atentos, ó Pai, sobre todas as coisas em nossa vida. Ó Deus, que como nós temos aprendido aqui, Senhor, nessas manhãs,
que todas as situações, por pequenas ou grandes, ó Deus, que nós tenhamos passado ou estamos passando, possam ser oportunidades de mudanças, Pai, em nossa vida, dentro das nossas casas, Pai. Dá sabedoria, Pai. Deus, que o Senhor possa derramar este espírito de sabedoria sobre a nossa vida, como foi realmente derramado sobre a vida de José, Pai, que soube sair de todas essas situações e foi vencedor lá na frente. Que nós possamos ter esse espírito de sabedoria que vem do alto, não sabedoria humana, mas a sabedoria do Senhor sobre a nossa vida, para que possamos ser, ó Pai, solucionadores de problemas, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, toma a vida dos seus filhos nas suas mãos, toma os seus lares, suas vidas, seus negócios, a vida profissional, a vida financeira, a vida familiar. Toma nas suas mãos. Nós oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Também continuamos apresentando, Senhor, o nosso país, a nossa nação, toda esta crise, Senhor, que tem se formado na nossa nação, seja ela econômica, política, Senhor, governamental, que o Senhor possa estar à frente, Pai, que o Senhor possa abençoar a nossa nação, Senhor, e que nós possamos realmente voltar, ó Pai, às nossas atividades normalmente. Senhor, esteja à frente, Senhor, dessas pessoas também que estão ainda sendo acometidas, Pai, da Covid. Deus, visita, Senhor, cada vida, os hospitais. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai, e cessa do nosso meio toda esta pandemia, Pai. Em nome de Jesus, nós só temos o Senhor a quem recorrer e nós cremos que o Senhor está ouvindo a nossa oração nesta manhã. E assim, crendo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Graças a Deus, né? Gente, hoje é quinta-feira, né? E é o dia de culto da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Tucuruvi, tá? Então, quem não tiver, né? Os irmãos da Igreja do Tucuruvi, como a gente fala, já estão convocados, né? Não vão nem precisar sair de casa para assistir o culto, né? O culto vai ser online hoje à noite, tá bom? Ainda não estamos tendo os cultos presenciais. Em breve, se Deus quiser, a gente vai retomar, né? Com os devidos cuidados, né? Com as devidas precauções, mas em breve a gente vai retomar. Mas hoje ainda o culto é online, tá? E então os irmãos do Tucuruvi vão estar com a gente e outros irmãos de outras igrejas que quiserem estar conosco, se você não tiver culto em sua igreja, né? Então, acompanhe conosco lá, tá? Ou, se você não está congregando em nenhuma igreja, então também esteja conosco hoje à noite no nosso culto online. Vai ser transmitido em duas plataformas, no Facebook, nesse mesmo lugar que você está assistindo aqui, né, a live, e também pelo YouTube, o nosso canal do YouTube. Tanto o canal da igreja, que é IEAB, né, Tucuruvi, IEAB Tucuruvi, ou no meu canal Ronaldo Guedes Bezerra, tá bom? Então é isso aí, gente. Uma boa quinta-feira para todos vocês. Espero vocês amanhã, hein? Sexta-feira, amanhã estaremos juntos. Põe o relógio para despertar, gente. Para concluir aí, tá bom? Para concluirmos esta série de mensagens, tá bom? Amém. Deus abençoe, uma ótima quinta-feira a todos. Deus abençoe vocês, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Amém? Bota aí o relógio para despertar, levanta mais cedo para estar aqui bem juntinho da gente logo cedo, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.